Bom dia, povo de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Feliz Dia Internacional da Família. É uma data simbólica, mas para a gente que está fazendo uma campanha de oração pela família, a gente tem que entender que todos os dias é o dia da nossa família. Mas foi bom cair no meio da nossa campanha de oração. No meio certinho, 15º dia. Vamos lá, porque eu só tenho 30 minutos no máximo, senão eu não consigo postar. O vídeo não vai. E Deus é bom o tempo todo, amém? Vamos, Josué 24, 14, 15. Vamos começar lá. Consagramos a Ti para esse momento, amém? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, vamos lá decretar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor, certo? Muitas das vezes a gente divide essa glória do nosso Pai em meio à nossa casa. E não é nem referente só a deuses, nós levantamos altares em meio à nossa família, né? A gente começa a endeusar coisas, dinheiro, pessoas, objetos. E aí a gente precisa pedir a papai sabedoria e discernimento para que ele nos mostre aonde a gente tem criado altar. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder seja única, exclusivamente para ele, sabe? Para ele. Às vezes a gente inverte as coisas, as ordens, as prioridades e os valores. Olha, escute bem essa palavra valor, porque até o final a gente vai debater ela, ok? Salmos 127, o versículo 1, ele vai nos trazer o seguinte: olha que maravilha. Paz, isso aqui é ouro. Se vocês soubessem como isso é ouro. A palavra, ele fala com a gente, sabe? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitas das vezes a gente está cansado, está sobrecarregado, está fatigado, sabe? A gente está com muita incumbência, mas nós esquecemos que nós temos um Pai. Aquele Pai que dá a comida para as aves, que faz o dia bonito, as flores abrirem, os frutos, né? E que vai ter o mesmo zelo com a gente, para com a gente. E a gente esquece de ir até Ele. É porque Ele mesmo nos deu esse direito, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A família é um núcleo onde nós temos pessoas que pensam diferente, pessoas que têm propósitos, ministérios, né, diferentes, sonhos diferentes. E a gente conseguir resolver e se alinhar dentro de uma família é complicado, né? Mas aí, sou apaixonada pela minha Bíblia, sabe? Papai fala muito comigo através dela. E aí, vamos lá. Efésios 4, de 1 ao 6. Vai dizer o seguinte. Paulo, né? Paulo está escrevendo para Éfesos. E aí ele fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, eita glória, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós somos templo desse Espírito Santo de Papai. Ele habita em nós. E às vezes a gente vai estar no meio do tumulto, sabe? O que é que a gente faz? Pai, me esvazie de mim, Pai. Me enche de Ti. Não me permite ir para a carne. Né? A gente ora, a gente clama. A gente pede a Ele, Pai, aquieta a minha alma. Que a alma, ela grita na gente, grita as emoções, né? Mas Ele pede aqui que sejamos, que suportemos uns aos outros, né? Em amor. Também fala que somos um só corpo e um só espírito. Existe uma unidade. Apesar da gente estar numa família, acho que tem uma formiguinha andando em mim. Apesar da gente estar numa família de pessoas diferentes, existe uma unidade em espírito, né? E isso justifica a mãe que sente a dor que o filho está sentindo sem nem saber. Às vezes até distante ela sente. Tem alguma coisa acontecendo. Somos o mesmo corpo e o mesmo espírito. Vamos fortalecer essa palavra, né? Fortalecer mais um pouco. Eu saio marcando ela com vários. Onde eu pinto, eu saio botando aqui. Certo? E antes de mais nada, eu queria dizer a vocês o seguinte. Nós estamos num processo de tentar nos melhorar. E muitas das vezes é difícil a gente permanecer em amor, suportando uns aos outros. Olhe que a palavra suportar é algo que a gente tem que... Gera sacrifício, gera gasto de energia, né? Não é uma coisa tão tranquila. A gente sabe disso, certo? Mas, para além disso, a palavra, ela vai trazer que há tempo para todas as coisas. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de aproximar, tempo de afastar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Esse tempo, ele é um tempo. Ele não é o tempo todo. Mas a gente precisa respeitar esse processo aí. Às vezes a gente precisa se afastar de algumas pessoas. A gente precisa, não para como narcisista que quer sentir, ou sádico, que quer que aquela pessoa sofra, não. É o afastar para que as coisas se acalmem, para que a gente não utilize palavras torpes e pesadas, se afastar para a gente orar, para a gente, olha, papai. Em qualquer etapa dessa, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de afastar, de aproximar, de abraçar, tal. Em todas essas etapas, chama nosso Pai a estar perto, para nos dar discernimento, sabedoria e assertividade, ok? Agora vamos aqui. Colossenses 3, do 12 ao 17. Vai dizer o seguinte: as virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o arbítrio em vosso coração, para a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pronto, vamos lá. Primeiro ele nos pede que a gente se revista. Então a gente não tem. Essa roupa tá lá fora, a gente não tem. Então a gente vai se revestir disso. A gente vai se apropriar, a gente vai trazer pra gente. Mas aí como? Ele fala que nós somos um só corpo. E suportai-vos, a palavra suportai-vos de novo, né? Suportai-vos uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa, perdoai-vos, assim como eu vos perdoei. Então, ele perdoou muita coisa, né? E aí ele vem e diz o seguinte aqui, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para a gente ter a palavra na gente, a gente precisa buscar a palavra. E lá no começo da nossa campanha, eu falei a respeito do pão nosso de cada dia. Se a gente alimenta o corpo todo dia, esse corpo tá forte, esse corpo tá preparado, a imunidade dele tá boa, né? A gente consegue fazer uma atividade física e tal. Se a gente alimenta esse espírito todo dia, e é o pão nosso de cada dia, não é vou fazer um devocional hoje, passar uma semana sem fazer devocional, ou sem buscar. Busque até várias vezes ao dia, melhor ainda. Você não come uma vez só no dia. Você toma café, lancha, almoça, lancha, toma café de novo, ceia, lá vai. Então faça isso com o seu espírito. Toda vez que você for se alimentar, que você tiver fome no corpo, alimente o espírito naquela hora. Faça isso. 3 minutinhos. Faça isso. 1 minutinho, que você não vai nem sentir. Não vai ser sobrecarga, não vai atrapalhar seu dia. Pega um versículo. Abre ali a Bíblia. Ora primeiro. Pede a ele direcionamento. Pega um versículo só. E faz isso, certo? Habite ricamente em vós a palavra, ricamente, sabe? Leia e deguste aquilo durante o dia, reflita e converse com ele, Pai, né? Sou grata. Ele pede pra gente ter gratidão. Me mostra, me revela. E aqui, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Então tudo a gente faz em nome dele. Tudo é para ele, por ele, com ele, todas as coisas. Toda a honra, toda a glória, todo louvor para ele. Pede para que a gente busque se aconselhar mutuamente. Então eu tô aqui aconselhando vocês, mas eu tenho pessoas que me aconselham. Eu tenho irmãos em Cristo que eu busco para conversar, para fazer fofoca de Jesus Cristo. Fofoca dos apóstolos é tão bom, sabe? Em vez de estar falando da vida dos outros. E ele aconselha isso. A palavra diz que é melhor que sejamos 2 do que 1, né? Para a gente buscar e também em toda sabedoria louvar com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão nos corações. Isso é a nossa arma. Isso é o que nos prepara, é o que nos reveste. Mas nós estamos falando de família, né? Então, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor e dando graças a Deus. Eu vou sair até da questão um pouquinho da família. Deixa eu me direitar aqui um pouco. Quando a gente está num trabalho que a gente faz assim, não vou fazer o serviço porque a internet é minha, o Estado não pagou a internet, então não vou fazer isso. Se tudo é dele, se tudo é para ele, se tudo é com ele, é seu? Seu salário é seu? Rever essas coisas, né? Mas vamos falar de algo aqui muito importante. A gente suportar uns aos outros. Gente, olhar o valor que o outro tem na nossa vida. Olhar o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente é grato pelaquela vida. O quanto faria falta aquela vida numa viagem distante. Vocês sabiam que quando a gente não valoriza os nossos filhos, não diz a ele o quanto eles são importantes. Não trata eles com ordem, decência e como herança do Senhor que são, tesouro do Senhor emprestados para nós. Quando eles ficam adultos, eles
não conseguem se perceber com valor, a ponto de muitas das vezes ser um profissional que não sabe cobrar pelo serviço que presta, porque ele não tem valor. A construção de valor vai muito além do que só a questão de personalidade, de virtudes, do que o outro pensa de mim ou do que eu penso de mim mesmo. A questão de valor mexe com o contexto. Uma pessoa que é criada sem ser valorizada, ela entra em relacionamentos conjugais e ela talvez seja a ferida aberta. Ela vai aceitar migalha porque ela acha que ela não merece, ela não tem valor, ela não se valoriza. E aí ela valoriza sempre o outro. Olha quanta coisa, né, gente? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, oh Pai, quanta misericórdia sua, quanta graça, Pai, de nos permitir hoje abrir os nossos olhos, papai. Nos permitir estar mais uma vez junto com a nossa família, poder dizer eu te amo, poder abraçar, poder dizer o valor de cada um para nós. Pai, capacita-nos, Pai, para que levemos o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, de forma saudável, agradecendo a Ti, Pai. Consagrando somente a Ti, porque só o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o único para quem a gente consagra esse núcleo de pessoas, de pedras preciosas que o Senhor nos confiou. Nos esvazia de nós, papai, e enche-nos de Ti. Nos ensina a buscar a Ti em Tua palavra. Nos ensina a louvar e a glorificar todos os dias, Pai. Nos ensina a alimentar esse espírito e mantê-lo forte, Pai, porque o inimigo anda ao derredor, enfurecido, ao derredor das famílias, dos filhos, dos casamentos, das relações de pais com filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos. Unge-nos com Teu sangue, Pai, cobre-nos com Teu sangue. Acampa anjos em cada família, Pai, aqui presente. Faz o Teu de repente acontecer. Que o Seu Efatá, Pai, abra hoje as portas dos corações, para que o Seu amor adentre. Faz com que cada um aqui presente, Pai, tenha uma experiência contigo. E assim, nós entregamos o nosso maior valor, que é a nossa vida e os nossos tesouros que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo, clamamos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o poder que há no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário sobre as nossas famílias e a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu vou dar esse testemunho num short, num vídeo curto, mas eu vou falar aqui, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele me sinalizou isso. Eu fiquei internada 9 dias, como todo mundo sabe, eu saí anteontem, né? Hoje, deixa eu ver que data é hoje. Hoje são 15 de maio, certo? E eu saí no dia 13 de maio do hospital, 9 dias. E ontem eu estava na cozinha aqui em casa e comecei a cantar um louvor, né? Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Quando eu acabei de cantar esse trecho, ele me disse: filha, eu te levei a esse lugar. Eu precisava te levar àquele hospital.
a esse lugar onde só eu e você desfrutaremos do momento, certo? Então, eu louvo a Deus por tudo que acontece na minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo que acontece na minha vida. Há propósito em todas as coisas. Se a gente não acreditar nisso, se a gente não tomar posse da nossa paternidade, a gente vai sobreviver na Terra. A gente vai sobreviver sofrendo com dores. A gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, né? São promessas. E se a gente não acredita nisso, a gente está lendo só como um romance, tem algo de errado. A gente precisa pedir para ele levar a gente nesse lugar. Talvez esse lugar seja numa custódia, talvez esse lugar seja num cativeiro de loucura, talvez esse lugar seja num relacionamento que não está bom, talvez esse lugar seja algum lugar que eu precise gritar por ele. Em meio à dor, em meio à tormenta, em meio à tempestade, eu preciso gritar: Jesus, a tempestade está lá fora e tu dormes, sabe? Beijo no coração, amo vocês e até amanhã. Com fé em Deus, se papai quiser, a gente está aqui unido, amém?